Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Na quinta-feira, enquanto o Bolsonaro era ovacionado em Porto Alegre, se iniciava o julgamento que pode deixá-lo inelegível por 8 anos. A sessão foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que fez a leitura da ata e em seguida passou a palavra para o relator, ministro Benedito Gonçalves, que por mais de 2 horas leu o relatório da ação movida pelo PDT. Para quem não se lembra, Benedito Gonçalves é aquele cara que o ex-presidiário desferiu tapinhas em seu rosto, exatamente como fazem os chefões da máfia com os seus subalternos. Bom, mas na sessão após a apresentação da denúncia pelo Ministério Público Eleitoral e do pronunciamento da defesa de Bolsonaro, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, decidiu adiar a continuidade do julgamento. Do horário, em face da sessão que temos eu, ministra Carmen Lúcia, ministro Nunes Marques, no Supremo Tribunal Federal, eu suspendo o julgamento que prosseguirá na sessão da próxima terça-feira, às 19 horas, iniciando-se com o voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves. Por enquanto, nenhum ministro proferiu voto e, como vimos, a retomada será nesta terça-feira com o voto de Benedito Gonçalves. Porém, logo após o encerramento da sessão de quinta-feira, estranhamente, a jornalista da Globo, Malu Gaspar, antecipou uma suposta tática de Alexandre de Moraes para condenar Bolsonaro. Abre aspas para a jornalista. Ao procurar pessoalmente os ministros para convencê-los a concluir a análise do caso ainda neste semestre, Moraes tenta mostrar que tem o controle total do plenário. Em fevereiro deste ano, Moraes já havia criado uma vacina para o fator Cássio Nunes Marques, que pode pedir vista no julgamento. O presidente do TSE capitaneou uma mudança no regimento interno da Corte Eleitoral, fixando prazos automáticos para a devolução dos pedidos de vista. A regra vale para qualquer processo, mas tinha como pano de fundo a expectativa em torno do julgamento da inelegibilidade de Bolsonaro. Na ocasião, o TSE estabeleceu que os ministros terão 30 dias para devolverem os processos em caso de pedido de vista. Um prazo prorrogável por mais 30 dias. Se a ação não for devolvida nesse período, é liberada automaticamente para julgamento mesmo assim. Ainda existe, porém, alguma tensão na cúpula do TSE, que teme que Nunes Marques ainda venha a ceder à pressão do ex-presidente por se considerar seu devedor. Se isso ocorrer, Moraes, que confia no compromisso de Raul Araújo, já desenhou seu plano B. Adiantará seu voto pela condenação de Bolsonaro e deixará Nunes Marques isolado. Fecha aspas. Diante disso, eu te pergunto, como Malu Gaspar sabe de toda essa jogada? Será que Moraes confidenciou a ela não só o seu voto, como também sua estratégia? Ou a jornalista está simplesmente blefando? Bom, falando em estratégia, não podemos esquecer que Alexandre de Moraes se esperou para marcar o julgamento somente após mudanças na composição do TSE, pois os ministros Sérgio Banhos e Carlos Horbach, que eram mais simpáticos ao ex-presidente, foram substituídos por Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, nomes que foram indicados por Lula após um jantar com Moraes. Ou seja, na cabeça de ovo do ministro, tudo está sendo friamente calculado. A grande verdade é que Bolsonaro está sendo julgado por ter ousado convocar para uma reunião embaixadores de 40 países para assim mostrar ao mundo a fragilidade e a completa falta de transparência de um sistema que se autoproclama infalível. E qual será o efeito prático caso o presidente mais popular que o Brasil já teve fique inelegível? Não porque roubou ou porque foi corrupto, mas porque externou uma indignação compartilhada por mais de 40 milhões de brasileiros. No vídeo de hoje vamos fazer uma análise deste julgamento e tentar entender o que de fato vai acontecer com o Bolsonaro. Mas antes é muito importante você já mandar seu like no vídeo
e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para assim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, meu canal foi desmonetizado em setembro do ano passado pelo mesmo motivo que pode deixar Bolsonaro inelegível: apontar as incongruências do nosso sistema eleitoral, principalmente por conta de um vídeo em que relatei todos os fatos bizarros que sucederam à invasão hacker aos computadores do TSE. Desde então eu não ganho mais um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade. Você pode fazer isso de duas maneiras: contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Recado dado, então vamos lá. Na quinta-feira passada, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral começaram a julgar a ação de investigação judicial eleitoral proposta pelo PDT, que acusa Jair Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O motivo é a reunião com embaixadores realizada no Palácio da Alvorada em julho de 2022. Em parecer enviado ao TSE, a Procuradoria-Geral Eleitoral defendeu a condenação de Bolsonaro. Para o órgão, o então presidente divulgou, na reunião com 40 embaixadores, informações inverídicas sobre o sistema de votação. No entanto, tudo o que foi falado na reunião foi baseado em fatos amplamente divulgados pela imprensa tradicional. Mas, independente do mérito da questão, durante a tramitação da ação, a defesa de Bolsonaro afirmou que o caso não poderia ser julgado pela Justiça Eleitoral. No entendimento dos advogados, o evento com os embaixadores foi realizado em 18 de julho, quando Bolsonaro não era candidato oficial às eleições de 2022 e o nome dele ainda não tinha sido aprovado em convocação, em convenção partidária, o que já seria motivo suficiente para anular esse julgamento. Mas além da suposta fake news contra o processo eleitoral, os ministros do TSE enxergaram na reunião com embaixadores um suposto abuso de poder político por parte do então presidente. Só que, de acordo com a Constituição, reunir autoridades diplomáticas é prerrogativa exclusiva do presidente da República. Sendo assim, se na reunião Bolsonaro cometeu algum desvio de finalidade, não estamos falando de um crime eleitoral, mas sim de crime de responsabilidade, e este é julgado na Câmara dos Deputados, e não no TSE, o que mais uma vez demonstra que a Justiça Eleitoral não tem competência legal para julgar o ex-presidente. Não podemos esquecer que as condenações de Lula foram anuladas porque Fachin entendeu que era a vara de Brasília e não de Curitiba que tinha competência para julgar o petista. Mas os nossos supremos togados não tomam suas decisões seguindo a letra da lei ou a devida jurisprudência, mas apenas e tão somente segundo os seus próprios objetivos. E para estes, qualquer interpretação enviesada da legislação ou qualquer malabarismo jurídico é válido. Também não podemos esquecer que cerca de um mês antes da reunião de Bolsonaro, o ministro Edson Fachin se reuniu com embaixadores para exigir o reconhecimento imediato do resultado eleitoral. E isto sim configura um crime de responsabilidade passível de um processo de impeachment, justamente porque a Constituição determina que a política externa é prerrogativa exclusiva do Poder Executivo e não do Judiciário. Mas enfim, vamos voltar ao julgamento ilegal de Bolsonaro. O ministro Benedito Gonçalves também quer ligar a reunião com os embaixadores aos atos de 8 de janeiro e assim, entre os elementos apontados como provas,
o relator incorporou na ação a chamada minuta do golpe, aquela que foi encontrada pela Polícia Federal na casa de Anderson Torres. O documento prevê a decretação de um estado de defesa na sede do TSE para mudar o resultado das eleições. No entanto, ao aceitar a inclusão da tal minuta do golpe como prova, Benedito Gonçalves passou por cima da jurisprudência de 2017, quando o mesmo TSE julgou a chapa Dilma Temer. E o TSE, então, julgou essa chapa. Bem, durante o julgamento, houve um intenso debate se novos fatos, novas provas, poderiam ser agregadas ao processo inicial movido pelo PSDB em 2015. E a discussão foi que essas novas provas não poderiam ser agregadas ao processo. Bem, logicamente, ficou frágil a ação e por 4-3 o TSE manteve a chapa Dilma Temer. E Temer continuou, então, presidente da República. Fato que permitiu ao Temer indicar depois o senhor Alexandre de Moraes para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se não fosse esse julgamento, dessa forma, tirando as provas fora, Alexandre de Moraes não seria ministro do Supremo Tribunal Federal, porque o Temer teria cassado também. Aproveitando a jurisprudência de 2017, aplicar para o meu caso, que no meu entender deve ser assim, por questão de coerência, né, a acusação contra mim, por se reunir com embaixadores, torna-se frágil. Agora, por que eu me reuni com embaixadores em julho do ano passado, fora do período eleitoral? Foi porque 2 meses antes, o senhor ministro Edson Fachin havia se reunido com embaixadores também, que não é competência dele. Reunião com embaixadores, tratar de política externa é competência privativa do presidente da República. Então foi uma resposta ao senhor Edson Fachin, porque lá naquela reunião dele, o que ele deixou mais do que implícito, deixou claro. Isso faltava aí 5 meses aproximadamente para as eleições. Ele falou o seguinte: tão logo o TSE apresente o resultado, os senhores embaixadores devem, junto aos seus respectivos chefes de Estado, reconhecer imediatamente o ganhador das eleições. E esse é um fato, essa é a verdade e essa é a realidade. Me julgue a exemplo do que foi julgado o caso da chapa Dilma Temer. E mais ainda, por coincidência do destino, foi absolvido a chapa, né? A chapa continuou valendo por 4-3. O voto decisivo foi do presidente do TSE à época, Gilmar Mendes, que falou: o TSE não existe para caçar mandato de ninguém, muito menos de presidente da República. Além de se tratar de uma suposta prova apresentada após a ação ser protocolada, o que já a invalidaria, a tal minuta do golpe é um documento apócrifo. Segundo o ex-ministro Anderson Torres, a minuta foi recebida por ele por algum popular e logo seria descartada e triturada. Torres também afirmou que Bolsonaro nunca teve conhecimento de seu conteúdo. Inclusive, a Polícia Federal não achou nenhum e-mail, mensagem ou qualquer prova que o documento foi formulado dentro do governo federal. Ou seja, um sujeito indeterminado teve a ideia de decretar uma intervenção no TSE que jamais foi executada por quem detinha o poder de fazê-lo. Vamos ver o que falou a defesa de Bolsonaro sobre o tal documento. A autora, com todo respeito, sem nenhum pudor, junta esse documento apócrifo, impertinente, sem qualquer conexão com a lide. Os achados que vieram do Supremo, o ministro Alexandre pode me corrigir se eu estiver errado, contém, por exemplo, uma perícia papiloscópica sobre esse documento, dizendo assim: não é assinado, não é datado, não possui identificação, jamais foi tocado por alguém que não o escrivão da Polícia Federal, que fez a diligência e não se ocupou de colocar nem luva de látex, e a advogada que acompanhou a diligência. São as duas digitais que estão nesse documento, que nem merece o nome de documento, porque não é identificado, não é datado. Chegaram a dizer: Tarcísio, você tem participação? Não, tem até erros de português, ministro Carminho. É um documento risível, é um documento que foi parar na casa do ministro Anderson, não saiu de lá,
E não teve propósito outro senão ir para o lixo. O documento é inútil, e inútil, inclusive, para o que ele pretende insinuar. Aliás, pelos mesmos fatos, ministro Cássio, a doutora Lindora, vice-procurador-geral da República, pediu arquivamento da investigação pelo ângulo criminal, pelos fatos do 8 de janeiro. Processo da relatoria do ministro Fux. Esse documento nunca foi publicado. Não há lastro jurídico para retirar dele nenhum efeito, muito menos eleitoral, retroativamente a julho, para corroborar um discurso de que lá em julho o presidente acendeu uma tocha olímpica que aparece lá em janeiro. Dilma Rousseff foi impeachmentada e não ficou inelegível. Lula foi responsável pelo maior esquema de corrupção da história da humanidade. Foi condenado em 3 instâncias e, por conta de uma filigrana jurídica, pôde concorrer nas últimas eleições. E agora querem deixar Bolsonaro inelegível porque este tentou mostrar para o mundo as inúmeras incongruências do nosso processo eleitoral. Mas se de fato isso acontecer, se Bolsonaro ficar mesmo inelegível, o mito se tornará uma lenda. Afinal, estamos falando do presidente mais popular da história do país, que ficará impedido de concorrer na próxima eleição, não porque cometeu um crime, não porque praticou corrupção, como aquele que hoje está no poder, mas porque deu voz a milhões de brasileiros que também não confiam nas famigeradas caixinhas do Bangladesh e do Butão. Agora, pensa comigo. Estando inelegível, em 2026, Bolsonaro escolherá um candidato para apoiar. Todos os chamados bolsonaristas votarão neste candidato, como se fosse o próprio Bolsonaro. Porém, esse candidato também vai aglutinar os votos daqueles brasileiros que possuem nojinho estético à figura do ex-presidente e que, por conta disso, na última eleição, ou ficaram em cima do muro ou fizeram o L embaixo da mesa e agora estão profundamente arrependidos. Não podemos esquecer que no segundo turno das eleições passadas tivemos 25 milhões de abstenções e 5 milhões de votos nulos. Bolsonaro perdeu para Lula por uma diferença de apenas 2 milhões de votos. Resumindo, a inelegibilidade de Bolsonaro tornará o nome que Bolsonaro escolher para 2026 imbatível. Com certeza, isso será levado em conta na decisão que os ministros vão tomar nesta terça-feira. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, luiz com z, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E se inscreva no meu canal no Rumble. A tendência é que, por conta da perseguição, todos os canais conservadores migrem para lá. No Rumble é só buscar por Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!